Aqui no Evangelho nós ouvimos Nosso Senhor dizendo: o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Como se aplica a esses dois aqui, Melissa e Emanuel, que farão a sua primeira comunhão? E como se aplica a nós também, porque todos nós devemos ser pequenos diante do próximo e diante de Deus. E Deus, na sua imensa bondade, quantas graças Ele nos concede para perseverarmos, para praticarmos o bem. É preciso sim corresponder a essas graças que Deus nos dá. Uma grande graça que nós recebemos foi o momento da nossa primeira comunhão. E essa graça, Melissa e Emanuel vão receber no dia de hoje. Que grande graça, serão especialmente abraçados por nosso Senhor, por ocasião dessa primeira comunhão. O nosso fundador, Monsenhor João, ele dava um exemplo muito bonito de como Deus nos assume por ocasião no momento em que nós recebemos a comunhão. Ele dava um exemplo de um copo com álcool. A pessoa então pega aquele copo de álcool, ela vai sentir o odor. Perguntam a ela o que tem dentro desse copo. A pessoa sente o odor, o cheiro e responde: é álcool que tem aqui dentro. Então, uma outra pessoa chega e coloca dentro desse copo de álcool uma gota de essência, uma essência muito especial, e a pessoa vai sentir novamente o odor daquele copo e ele diz: é um perfume. Então, é um copo que está repleto de álcool, mas bastou uma gota de essência, que aquela gota assumiu todo o álcool, de modo que a pessoa vai sentir o odor, ela não diz mais que é álcool, mas é perfume. E assim também, não somos nós que, ao comungar, que assumimos a nosso Senhor. Pelo contrário, nós comungamos uma pequena hóstia, mas é Ele que nos assume por inteiro. Era um exemplo dado por nosso fundador, Monsenhor João, para mostrar essa riqueza, essa graça de sermos assumidos por nosso Senhor. Melissa e Emanuel são pequenos. Eles têm essa imensa graça de receber a primeira comunhão, serão assumidos por nosso Senhor, abraçados por Ele. E essa graça de receber a primeira comunhão, é interessante comentarmos também, foi instituída por um Papa muito santo, um Papa chamado São Pio X. São Pio X, ele pequenininho, ele ia para as suas aulas de religião com uma sacolinha nas mãos, contendo os seus sapatos. Porque era um menino muito pobre, então, para economizar o sapato, a mãe dizia para ele: meu filho, coloca o sapato na sacola, chegando lá na aula de religião, na sala de aula, você coloca os sapatos. Então, ele ia caminhando com a sacolinha nas mãos, chegando na escolinha, ele calçava os sapatos e assistia então a aula de religião, a catequese. Terminada a aula, ele retirava os sapatos e caminhava descalço para casa novamente. E ele, assim, um menino muito simples, mas muito vivaz, muito inocente. Numa ocasião da aula de religião, isso é um fato também que foi, inclusive, documentado. Uma vez o professor perguntou para as crianças da catequese, o professor disse assim:
se alguém me disser onde está Deus, eu vou presentear com uma maçã. Se alguém me responder, onde está Deus? E aquele pequenininho, aquela pequena criança levantou o braço e disse assim: professor, eu te dou 2 maçãs, se o senhor me disser onde ele não está. Então era uma fé muito vivaz, era um menino muito inocente, mas mal sabia ele, os pais, o professor da catequese, que aquele menino seria depois o grande São Pio X. Ele, quando pequenininho, aprendia a catequese, mas não podiam comungar. Eram ensinados no caminho da fé, mas não podiam receber Nosso Senhor na Eucaristia. E ele tinha esse desejo de pequeno receber Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Ele, então, passado o tempo, ele é ordenado sacerdote, bispo, feito cardeal, e por fim, era desígnio da providência que ele fosse papa. E aquilo ainda pulsava no coração dele, comunhão para crianças. Numa ocasião, ele celebrando uma missa para algumas famílias no Vaticano, uma missa mais reservada, se deu um fato muito bonito. Ele estava celebrando missa e no meio da missa ele teve de parar. O que tinha acontecido? Um menino tinha se desprendido das mãos ali da mãe e ele foi correndo, subiu os degraus do altar, deu a volta e deu um abraço no Papa. Era bem pequenininho, abraçou ali na altura dos joelhos. E o Papa, naturalmente, parou a missa naquele momento e perguntou: o que você deseja? E o menino, assim, lacrimejando, disse: eu quero receber Jesus na Eucaristia. Aquilo comoveu profundamente o Papa, porque esse era o desejo que ele tinha, dar a comunhão para crianças. E esse fato se repetiu depois uma segunda vez com uma menina. Então aquilo foi tocando a alma de São Pio X, até que em dado momento ele lança um decreto autorizando a primeira comunhão para crianças. Então, que grande graça para esse Papa, quanta glória no céu, quanto Nosso Senhor ficou agradado com crianças ainda na fase da inocência receberem a Ele, Nosso Senhor, nas espécies eucarísticas. Que grande bênção para as crianças, que grande bênção para o mundo. E no dia de hoje, temos aqui, graças a esse decreto desse grande Papa, Melissa e Emanuel vão receber pela primeira vez, essa graça, a primeira comunhão. Como era a devoção dos santos à Eucaristia? Dou apenas 2 exemplos. Bem, se me permitem, antes de dar 2 exemplos de santos, vou falar de um outro milagre eucarístico muito bonito, que estava lendo recentemente, inclusive. Assim nós percebemos como que a natureza canta a glória de Deus. Um homem que tinha invadido uma capela e feito uma profanação. Ele arrombou o sacrário, jogou as hóstias no chão. Aquela hóstia grande, maior, a hóstia magna, que se usa para adoração, ele levou consigo e depois jogou no meio do mar. Uma pessoa encontrou aquela hóstia, mas esse homem presenciou um grande milagre da natureza. O que tinha acontecido? Algumas abelhas voaram até a hóstia e elas fizeram um pequeno ostensório de cera. O ostensório é aquela peça que se coloca a hóstia para fazermos adoração ao Santíssimo. E as abelhinhas fizeram uma custódia de cera. Depois pegaram a hóstia todas juntas, voando,
levando e colocaram ali, com todo respeito, digamos assim, era a natureza cantando a glória de Nosso Senhor nas espécies eucarísticas, e elas formam ali um pequeno ostensório para aquela sagrada espécie, o Santíssimo Sacramento. Quando uma pessoa vê, ela já se depara com essa obra de arte, com essa glória dada a Deus, por pequenos insetozinhos, as abelhas. Então, por aqui, e existem muitos outros milhares semelhantes a esse também. Tem outro que fizeram com umas formigas também, que prepararam um fato muito semelhante. Mas muitos e muitos outros fatos semelhantes se deram. Como era a devoção dos santos à Eucaristia? Falemos de um santo espanhol, chamado São Pascoal Bailão. Um homem que foi fervorosíssimo na devoção ao Santíssimo Sacramento. Em dado momento ele morre, é celebrada a missa com o corpo presente, o caixão dele colocado bem na frente do altar, e se dá um grande milagre. Ele morto, o que acontece? O sacerdote, quando está erguendo a hóstia, após a consagração, São Pascal Bailão, ele abre os olhos e ergue um pouco a cabeça para contemplar o Santíssimo Sacramento. Quando o sacerdote coloca o Santíssimo sobre o altar novamente, ele fecha os olhos e reclina a cabeça. Depois se dá novamente na elevação do cálice. O sacerdote eleva o cálice, ele abre os olhos e ergue a cabeça. O sacerdote coloca o cálice sobre o altar, ele fecha os olhos e se inclina, desta vez, para todo sempre, porque depois seria sepultado. Vejam só o milagre permitido por Deus, mas resultado de uma devoção eucarística que aquele santo tinha. Que grande graça para aquele homem. Depois, um fato muito bonito também, São Pedro Arboés, um outro santo espanhol. Entrava numa igreja, isso na Espanha, para celebrar a missa, e alguns homens inimigos da fé se escondem atrás das colunas para fazer um atentado contra aquele homem, e de fato fazem. Ele vai subir no altar, os homens se aproximam e matam São Pedro Arboés, ele morre esfaqueado. O corpo no chão, uma poça de sangue por ali. Quando entra um sacerdote, ele vê aquela cena e ele fica impressionado com aquilo, era um mártir da fé, e o sacerdote pensa assim, bem, eu vou celebrar a missa aqui diante do corpo desse santo homem. Era São Pedro Arboés. Na hora da consagração, o que se dá? Tanto na elevação da hóstia, quanto na elevação do cálice. Quando ele está erguendo a hóstia ou o cálice, o sangue daquele homem começa a ferver no chão, borbulhar. Era sinal, um milagre permitido por Deus, para mostrar a devoção eucarística fervorosa daquele homem. Essa é a devoção que todos nós devemos ter. A devoção que todos nós somos chamados a ter. Não resisto em contar só, se me permitem, só mais um fato que me vinha à mente agora, muito bonito também. Era um cardeal chinês. Foi preso, levado para os cárceres comunistas na China há umas boas décadas atrás. Foi preso, humilhado, maltratado, por fim alcançou a liberdade depois de 10 anos. 10 anos. E perguntaram a ele, depois que ele alcançou a liberdade, onde ele havia adquirido forças para suportar tanto sofrimento durante tanto tempo. Em qual mártir, em qual santo ou santa ele tinha se espelhado? Resposta do cardeal. O que me sustentou foi a lembrança de uma menina com seus 8, 9 anos de idade. Uma menininha chinesa. O que tinha acontecido? Ele, quando foi preso,
Levaram ele para o coro alto de uma igreja, para o coro alto. Ele ficou ali amarrado e amordaçado. A igreja embaixo toda quebrada, queimada, destruída, profanada. Ele ficou 33 dias no coro alto, preso, depois foi levado para uma cadeia. Mas ele viu uma cena que marcou profundamente a alma dele. Ele via que todas as noites, 33 dias, uma criança pulava a janela da igreja. Haviam ali no chão 33 hóstias, porque arrombaram o sacrário e jogaram as hóstias no chão. E essa menina pulava a janela, ia lá até as hóstias e comungava uma vez. Pulava, rezava um pouco, pulava a janela e ia para casa. E assim, no segundo dia, no terceiro dia, toda a noite, ela ia até completar o 33º dia e comungar a última hóstia, que tinha sido profanada por amor, por respeito, por devoção. Ela voltou durante 33 dias. Ela não sabia, mas havia no coro alto um homem que via aquela cena, era esse cardeal. Aquela menina me ajudou a fortalecer na fé. Ela me ajudou na minha perseverança. Como é importante a devoção ao Santíssimo Sacramento. Como é importante a devoção à Eucaristia. Não podemos medir esforços para receber esse divino e santo sacramento. Então felicitamos de maneira muito especial Melissa e Emanuel, que vão receber hoje pela primeira vez a Sagrada Comunhão. Que Nossa Senhora alcance para ele e para ela essa graça, que seja a primeira de muitas e muitas e muitas outras comunhões, até que um dia possam participar do banquete eterno no reino dos céus. E nós que aqui estamos, peçamos também a Nossa Senhora que ela nos faça crescer no amor e na devoção ao Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.